Guerra das Denominações. Então aí, agora vem um ponto central para a gente poder pensar o pensamento Nego Bispo e a sua contribuição para, enfim, de modo geral, a construção dos nossos intelectos, etc. Então, acho que esse agora é o desafio. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui com vocês, e aí, pô, tem essa figurinha ali, que eu acho que exemplar, já falei um pouco antes, mas o português fala assim, ó, isso aqui é Brasil, e o indígena Tupi-Guarani fala, isso é Pindorama. Aqui já começa o primeiro conflito. Depois, ele vem fazendo toda uma discussão que colonizar é igual a adestrar. Colonizar é igual a adestrar para o Nego Bispo. Por quê? Ele foi adestrador de bois. Falou que foi adestrador de bois desde os 10 anos. E como que você faz para adestrar um boi? Ou adestrar um animal? Existem diferentes formas. Você pode adestrar com violência, com castigo, ou pode adestrar com comida, com um docinho, ou pode adestrar das duas maneiras juntas, fazer um mix de formas de adestramento. Mas adestramento significa, primeiro ponto, desterritorializar o ente adestrado. E aí, quando eu estou falando do ente adestrado, eu estou falando que pode ser um humano ou pode ser um animal. Primeira coisa é desterritorializar, tirá-lo do seu lugar, do seu habitat natural. Tá? Então, veja, isso foi o que aconteceu, por exemplo, com o colonialismo. Tá? E aí, além do adestrar, colonizar, achei muito legal, né? O processo, a citação dele, o processo de denominação é uma tentativa de apagamento de uma memória para que outra possa ser composta. Então, veja, quando você adestra o outro, ou quando você coloniza, nada mais é do que uma tentativa ou um processo de apagamento da memória e dos valores daquela pessoa ou daquele animal para que outra possa ser imposta. E foi exatamente isso que aconteceu com os povos pindorâmicos. Então, foi isso que aconteceu com os povos pindorâmicos e com os povos negros. Então, voltando, então o processo é o pagamento da memória para que outros valores possam ser impostos sobre essa pessoa. E o que aconteceu aqui com os negros e com os pindorâmicos? Primeiro, toda a espiritualidade desses povos foi rechaçada, apagada, destruída, proibida. Proibida. Outro passo, desterritorialização. Os negros são arrancados de África, saem do seu território e vêm para outro território. Então, desterritorialização. Ou terceira, uma imposição de uma língua. A língua era proibida o uso da língua, das línguas, na verdade, indígenas e línguas africanas. Proibido no Brasil. Então você tem que aprender uma nova língua. Ao aprender uma nova língua, que é uma nova linguagem, vem com novos valores, nova cultura e nova forma de dominação, e aí você está o terreno fértil para o aprofundamento do quê? Do adestramento. Como adestrar? Aí começa a imposição da sua cultura ou da cultura do colonizador sobre a cultura do colonizado. De que maneira você impõe a sua língua, impõe a sua religião, impõe suas leis, impõe as armas, impõe os valores, as culturas, impõe tudo. Impõe a punição, impõe o patriarcado, impõe o capitalismo, e tudo isso pautado pelo racismo. Impõe o individualismo, impõe a ideia de propriedade privada. Há instrumentos de adestramento e de colonização. Chicote, arma, ambos. E aí vou ler uma passagem do Nego Bispo de novo para vocês. Tanto o adestrador quanto o colonizador começam por desterritorializar o ente atacado, quebrando-lhe a identidade, tirando-o de sua cosmologia,
distanciando dos seus sagrados, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe um outro nome. Daí o nome de índio, ou de preto. Então, adestrar, colonizar, desterritorializar, quebrar a identidade, quebrar a cosmologia, impor novos modos de vida, impor novas leis, impor punições. Vivemos numa sociedade punitivista. O punitivismo começa lá na igreja, quando tem que rezar 10 Pai Nossos para o pecado que foi feito, e depois sobe para 50 Ave Marias e por aí vai. Nomeação, obediência, disciplina. Essa disciplina do trabalho de 8 horas por dia, 10 horas por dia, isso é uma imposição absurda contra a natureza humana. As pessoas hoje vivem muito mais tempo para trabalhar para o outro do que para viver para si mesmo e para o seu coletivo, para usufruir da vida. Isso é uma aberração colonialista. Quero que vocês compreendam isso. Isso, obviamente, está ligado à ideia de disciplina que nos é imposta. Regras, costumes, instrumentos de açoite. Esses são valores do colonialismo. Que a escola, desde a escola, passando pela universidade, são instrumentos de adestramento e colonização. Quero falar um pouco da escola para vocês, por exemplo. A escola, a criança que está cheia de energia, que quer brincar, que quer correr, que quer viver ao ar livre, porque nós nascemos para isso, ela tem que ser adestrada a ficar sentada durante 3, 4 horas, 5 horas, em uma carteira, olhando para uma professora e escutando e aprendendo aquilo que a professora diz. É óbvio que a professora não tem culpa nenhuma, ela faz parte desse sistema. Assim como eu e outros professores que estão aqui na universidade, fazem um adestramento mais avançado do que aquele que começa na escola. Mas o adestramento começa na escola, na igreja, no quartel, nas instituições criadas e nas universidades, instituições estatais. Nós precisamos um dia construir um outro tipo de escola, um outro tipo de saber e que contemple os saberes necessários para a vida e não ficar meramente reproduzindo ou cantando o hino nacional, ou rezando o Pai Nosso, ou fazendo coisa nesse sentido. Isso não levará, embora diga que sim, mas não levará nenhuma salvação para depois da vida. É isso.